Você já parou para pensar por que, logo após contar seus maiores planos para alguém, aquela energia selvagem que te impulsionava simplesmente desaparece? Ou por que, ao confessar uma fraqueza em um momento de emoção, você sente que entregou uma arma carregada nas mãos da outra pessoa? Existe um paradoxo brutal no mundo de hoje. Dizem que você deve falar sobre tudo, que deve se expor, que guardar as coisas para si mesmo é um sinal de fraqueza. Mas e se eu te disser que essa é a maior mentira já contada para manter você fraco e controlável? Bem-vindo a uma elite de pensamento. Hoje, vamos explorar 8 coisas que você, como um homem que busca a grandeza, nunca deve revelar a ninguém. Não se trata de arrogância. Trata-se de sobrevivência psicológica e superioridade mental. Existe uma verdade oculta sobre a natureza humana, conhecida apenas por aqueles que estudam as engrenagens do poder. As pessoas usam suas palavras contra você. Antes de começarmos, quero que você faça um pacto de honestidade consigo mesmo. Deixe um comentário agora mesmo respondendo a esta pergunta. Qual foi a última vez que você falou demais e pagou um preço alto por isso? Pense nisso enquanto entramos neste conhecimento. Vivemos na era do excesso de compartilhamento. Os homens modernos estão sendo condicionados a vomitar suas emoções, seus planos e seus medos no palco público, seja em redes sociais ou em mesas de bar. O resultado? Uma geração de indivíduos esgotados, ansiosos e sem nenhum mistério ou poder de atração. Quando você compartilha tudo, você perde o seu centro de gravidade. Você se torna reativo, esperando a validação alheia para saber se o que você sente ou faz tem valor. O estoicismo moderno não tem nada a ver com vestir uma toga ou ler textos antigos empoeirados. Trata-se de gestão de energia. Trata-se de entender que a sua mente é uma cidadela fortificada e que as palavras são as pontes que você baixa para o mundo exterior. Toda vez que você baixa essa ponte sem necessidade, inimigos, invejosos e aproveitadores entram. A verdadeira força e a verdadeira estabilidade emocional vem de saber exatamente o que deve permanecer trancado dentro do cofre da sua mente. O que você está prestes a ouvir não é para os fracos. É para homens que estão prontos para assumir o controle total de suas vidas, moldando um caráter de ferro que ninguém pode quebrar. A primeira coisa que você deve trancar as 7 chaves, seus grandes objetivos e seus próximos passos cruciais. Existe um impulso biológico em nós que deseja reconhecimento imediato. Quando você tem uma grande ideia ou decide mudar de vida, a primeira reação é querer contar para a sua família, para os seus amigos ou para a sua namorada. Você quer que eles vejam a sua ambição. Mas a psicologia moderna e a sabedoria estoica concordam em um ponto assustador. Quando você fala sobre um objetivo antes de alcançá-lo, o seu cérebro libera a mesma dopamina que liberaria se você já tivesse concluído a tarefa. Você sente uma falsa sensação de vitória. E o que acontece em seguida? A sua motivação despenca. A urgência de executar desaparece. Você troca o prêmio real pelo aplauso barato e passageiro de quem está te ouvindo. Pense nisso como um vazamento no tanque de combustível do seu carro. Cada vez que você fala sobre o que vai fazer, você perde uma gota da energia vital necessária para realmente fazer. Além da sabotagem química no seu cérebro, falar sobre seus planos atrai a negatividade alheia. A grande maioria das pessoas está presa na mediocridade. Quando elas ouvem alguém declarar que vai escapar do fundo do poço ou buscar a grandeza, o instinto delas não é aplaudir. O instinto é duvidar, criticar e projetar os próprios medos em você. Elas dirão que é muito arriscado, que você não tem os recursos, que agora não é o momento certo. De repente, a sua mente clara se enche com as dúvidas de pessoas que nunca construíram nada. É isso que diferencia um homem forte dos demais. O homem de elite opera no escuro. Ele constrói seus impérios, sejam eles financeiros, físicos ou mentais, em absoluto silêncio.
Ele permite que os resultados falem por si mesmos. O choque do seu sucesso repentino é infinitamente mais poderoso do que a promessa de que um dia você será bem-sucedido. Guarde seus planos, proteja sua visão. Deixe que eles pensem que você está parado, enquanto você trabalha obsessivamente nos bastidores. A segunda coisa que deve permanecer no escuro: as suas boas ações e a ajuda que você oferece aos outros. Existe uma epidemia de virtude performática hoje em dia. Pessoas que gravam a si mesmas dando comida aos necessitados, ou que fazem questão de lembrar aos amigos o quanto os ajudaram no passado. Se você precisa anunciar a sua bondade, ela não é bondade. É uma transação comercial para o seu ego. Você está comprando validação com a moeda da caridade. O estoicismo nos ensina que a recompensa de uma boa ação é simplesmente o fato de tê-la feito. Um homem de valor sólido não age corretamente para receber aplausos. Ele age corretamente porque a sua natureza exige isso. Quando você expõe as suas boas ações, você as contamina. Você reduz algo nobre a um mero truque de relações públicas. E pior, você humilha a pessoa que recebeu a sua ajuda, transformando a necessidade dela em um holofote para a sua vaidade. O verdadeiro poder de um homem reside no seu caráter invisível. É o que você faz quando as portas estão fechadas e não há ninguém com um telefone para te gravar. Se você emprestou dinheiro a um amigo em dificuldade, esqueça que emprestou e nunca mencione isso em público. Se você suportou o peso de um problema familiar para proteger alguém, carregue esse peso em silêncio. Quando você guarda suas boas ações em segredo, você cultiva um respeito profundo por si mesmo. Você constrói uma autoconfiança que não depende de espelhos externos. Você sabe o seu valor. A elite silenciosa não precisa de medalhas de honra coladas no peito, porque a mente deles já sabe quem eles são. Portanto, elimine essa necessidade infantil de mostrar ao mundo que você é uma boa pessoa. Seja implacável na sua busca pelo certo, mas seja um fantasma ao receber os créditos. A integridade silenciosa é uma força magnética que atrai respeito genuíno a longo prazo. A terceira coisa que você deve banir das suas conversas: os detalhes íntimos dos seus relacionamentos. O santuário da sua vida privada deve ter muros altos e impenetráveis. Quando você leva as discussões, as falhas ou as particularidades da sua parceira para a mesa do bar com os amigos, você está cometendo uma traição brutal. Você está pegando algo sagrado, que deveria ser resolvido entre duas pessoas, e jogando aos leões da opinião alheia. A maioria dos conselhos que você vai receber de terceiros está contaminada pelas próprias falhas e ressentimentos deles. Seu amigo frustrado vai te dizer para abandonar o barco. O parente amargurado vai te dizer que ninguém presta. Ao expor sua relação, você convida o caos do mundo para dentro da sua casa. Além disso, quando o problema for resolvido entre você e ela, os de fora continuarão lembrando do erro. Eles não perdoam o que você já perdoou, e a imagem do seu relacionamento ficará para sempre manchada aos olhos deles. O homem superior entende que ele é o capitão do seu próprio navio emocional. Se há problemas na sua vida íntima, você os resolve como um líder. Você confronta a situação diretamente com a pessoa envolvida. Se você precisa desabafar sobre os defeitos da sua parceira para se sentir melhor, isso é um sinal claro da sua própria falta de habilidade para lidar com confrontos difíceis. A fofoca sobre a própria cama destrói a moldura masculina. Pense nisso. Se você não consegue proteger os segredos da pessoa que dorme ao seu lado, como alguém poderá confiar em você para assuntos de negócios, de lealdade ou de amizade profunda? O silêncio sobre a sua vida amorosa não apenas protege a honra da sua parceira, mas eleva o seu status como um homem de palavra. Torne-se um cofre indevassável. Deixe que as pessoas de fora fiquem imaginando, tentem adivinhar, mas nunca lhes dê a munição para julgar o que acontece por trás das suas portas fechadas. Ainda sobre a dinâmica íntima, há um aspecto frequentemente ignorado:
as suas próprias vitórias na arena amorosa. O homem fraco se gaba das suas conquistas íntimas para tentar elevar seu status no grupo. Ele descreve detalhes, expõe a intimidade alheia e usa as mulheres como troféus descartáveis para impressionar outros homens. Isso é o ápice da insegurança emocional. O verdadeiro estoico sabe que o respeito não se ganha através da contabilidade de corpos. Ganha-se pelo peso da sua presença e pela nobreza de suas ações. Se gabar das suas conquistas é gritar para o mundo que você está surpreso com o próprio sucesso, revelando que, no fundo, você não se sente digno dele. Mantenha os seus lábios selados. O silêncio exala mistério, e o mistério é uma das ferramentas mais poderosas no arsenal da atração e do respeito mútuo. Eis o que diferencia o forte do fraco. O forte não precisa provar que é desejado. A quarta coisa que deve permanecer oculta: a sua verdadeira situação financeira, seja ela gloriosa ou miserável. O dinheiro é uma lupa para a natureza humana. Ele amplifica a inveja, o ressentimento e a ganância naqueles ao seu redor. Se você fala sobre o quanto está ganhando e exibe a sua riqueza, você imediatamente se torna um alvo. Pessoas que você considerava amigas começarão a olhar para você como um caixa eletrônico. Eles esperarão que você pague a conta, que faça empréstimos que nunca serão pagos, ou pior, tentarão te arrastar para esquemas duvidosos. A ostentação é o choro de quem precisa desesperadamente que os outros saibam que ele tem valor. Mas o valor real não precisa de outdoors. Quando você revela seus números, você perde o poder da imprevisibilidade. As pessoas passam a calcular os seus passos baseados na sua carteira, e as relações se tornam transações ocultas. Por outro lado, se você está passando por dificuldades financeiras extremas, gritar isso para o mundo também é um erro estratégico. Mostrar desespero atrai predadores. As pessoas podem se afastar de você, vendo-o como um peso morto, ou podem usar a sua vulnerabilidade para oferecer propostas abusivas, sabendo que você não tem poder de barganha para recusar. A independência começa na mente. Encare a sua realidade financeira com olhos frios e calculistas. Se há dívidas, monte um plano de ataque sem buscar pena. Se há excesso, invista silenciosamente e crie raízes profundas. O dinheiro, na filosofia estoica, é um mero recurso externo. Não define a sua alma, sua força ou sua masculinidade. Portanto, não permita que o mundo externo use as suas finanças para definir como irão tratá-lo. Viva abaixo dos seus meios, construa a sua fortuna no escuro e deixe que a ausência de ostentação confunda aqueles que tentam calcular o tamanho do seu poder. A quinta coisa que você precisa parar de verbalizar hoje mesmo: os seus ressentimentos passados e as suas queixas contra o mundo. A reclamação é a linguagem universal das vítimas. Toda vez que você conta a história de como alguém te traiu, de como o mercado foi injusto com você, ou de como os seus pais falharam na sua criação, você está regando a semente da fraqueza na sua própria mente. Você está ensaiando o papel de perdedor. Mais do que isso, ao compartilhar o seu ressentimento, você mostra aos outros onde estão os seus botões emocionais. Você revela o que te fere e o que te tira do centro. Um homem que vive reclamando é um homem exaustivo de se ter por perto. As pessoas fortes e influentes se afastam lentamente de quem carrega uma nuvem negra de queixas. Elas não têm tempo para o peso morto da bagagem emocional alheia, porque estão ocupadas demais construindo o próprio futuro. O estoicismo exige que você seja implacável na gestão da sua percepção. Aconteceu algo injusto? Certo. Qual é a sua resposta tática? A fúria silenciosa canalizada para o trabalho produtivo é infinitamente superior ao choro em voz alta. Se alguém te apunhalou pelas costas, corte essa pessoa da sua vida com a frieza de um cirurgião removendo um tumor. Não faça um espetáculo. Não busque que outras pessoas tomem o seu lado para validar a sua raiva. Quando você recusa a reclamar, algo mágico acontece.
O seu cérebro para de procurar desculpas e começa a procurar soluções. Você transmuta o veneno do ressentimento em combustível para a sua disciplina. Aqueles que te prejudicaram esperam ver você sofrer e falar sobre eles. O seu silêncio e o seu foco implacável no progresso pessoal são a forma mais cruel e refinada de vingança. O homem de elite não sangra as suas dores em praça pública. Ele cicatriza as próprias feridas em movimento. A sexta coisa que deve ser filtrada rigorosamente: as suas dúvidas internas e as suas batalhas mentais constantes. Não se confunda aqui. É óbvio que todo ser humano lida com o medo, com a incerteza e com a síndrome do impostor. A mente é um campo de batalha caótico. No entanto, a crença moderna de que você deve relatar cada crise de ansiedade ou cada dúvida para as pessoas ao seu redor é um suicídio social. Quando você está em uma posição de liderança, seja nos seus negócios, na sua família ou em um relacionamento, as pessoas olham para você em busca de estabilidade. Se o capitão do navio anda pelo convés gritando que não sabe navegar e que acha que vão afundar, a tripulação entra em pânico e se amotina. Transmitir incerteza crônica quebra a confiança que os outros depositam em você. Eles começam a questionar a sua capacidade de protegê-los e de guiá-los. Isso não significa que você deve reprimir as suas dúvidas até enlouquecer. Significa que você deve escolher o fórum adequado. A alquimia interna exige que você processe a maioria das suas dúvidas sozinho, através da lógica brutal. Pegue um papel e escreva os seus medos, desconstrua-os, analise o pior cenário possível. Se precisar de aconselhamento, busque um mentor, um profissional altamente treinado, ou um ou dois aliados que já provaram seu valor em batalha. Nunca jogue as suas incertezas no colo das pessoas que dependem da sua força. Eis o que diferencia um homem forte dos demais. Ele sente o medo queimar no peito, ele reconhece o risco extremo, mas a sua linguagem corporal, o seu tom de voz e as suas palavras transmitem uma certeza inabalável. Ele suporta a pressão da dúvida sozinho, para que os que estão ao seu redor possam caminhar em um terreno firme. Um ponto crucial dentro das batalhas mentais é a alteração repentina de ideologia ou humor. Se você acordou sentindo que tudo não tem sentido, não faça um anúncio dramático. As emoções são como o clima, elas passam. A mente não treinada confunde a emoção passageira com a realidade objetiva. Quando você verbaliza uma crise passageira, você a solidifica. Você dá vida e peso a um fantasma temporário. A disciplina estoica é a arte de sentar com a tempestade interna, observá-la destruir algumas árvores na sua mente e esperar calmamente que o sol volte, sem ter ligado para 10 pessoas no meio da chuva declarando o fim do mundo. Aprenda a arte do compasso de espera. Deixe que 24 horas passem antes de expressar qualquer conclusão dramática sobre a sua vida. Na maioria das vezes, o silêncio durante a tempestade poupará você do arrependimento de ter soado como um homem fora de controle. A sétima coisa que você jamais deve esfregar na cara dos outros: a sua própria filosofia de vida, ou o seu despertar pessoal. É muito comum que um homem, ao descobrir o estoicismo, o desenvolvimento pessoal ou uma nova doutrina de vida, queira se transformar em um pregador. Ele começa a corrigir as pessoas. Ele cita grandes filósofos em conversas triviais. Ele julga silenciosamente, e às vezes abertamente, os amigos que ainda estão presos nos vícios que ele acabou de abandonar. Isso é um erro de cálculo terrível. O excesso de pregação gera resistência imediata. Ninguém gosta de ser ensinado por alguém que não foi convidado a ensinar. Ao tentar enfiar a sua nova disciplina goela abaixo dos outros, você não os ajuda, você os afasta e soa como um puritano arrogante. Epicteto tinha uma regra de ouro sobre isso. Ele dizia para não falarmos sobre os princípios filosóficos, mas mostrarmos eles através da ação. As ovelhas não vomitam a grama para mostrar aos pastores o quanto comeram.
Elas digerem a grama e produzem lã e leite. O seu trabalho é digerir o conhecimento brutal que você consome e transformá-lo em paciência sob pressão, controle financeiro impecável, coragem frente ao caos e um foco implacável. Seja a mudança de forma tão silenciosa e massiva que as pessoas ao seu redor sejam forçadas a notar. Deixe que elas venham até você, confusas e intrigadas, para perguntar: como você consegue manter a calma enquanto tudo desmorona? Como você atingiu esse nível de disciplina? Apenas quando houver uma pergunta genuína, você abre as portas da sua filosofia. Até lá, o seu silêncio e o seu exemplo são o seu melhor e único manifesto. O poder do exemplo sem palavras estabelece uma hierarquia invisível. Quando as pessoas percebem que você opera em um nível de clareza mental que elas não conseguem compreender, você automaticamente ganha uma autoridade imensa. Você se torna a rocha em um mar de pessoas reativas. Se você tentar convencer através de argumentos, entrará em debates mesquinhos onde a sua energia será drenada por egos alheios. Poupe suas palavras. Reserve o seu vocabulário mais refinado para o seu diálogo interno, para se corrigir e se aperfeiçoar. Com os outros, use ações curtas, precisas e inegáveis. A elite intelectual não precisa de púlpitos. O comportamento de um homem superior fala com um volume ensurdecedor. Mantenha a sua jornada de evolução trancada na forja da sua própria mente, permitindo que o mundo veja apenas a lâmina afiada e finalizada. A oitava e última coisa que você nunca deve revelar levianamente: as suas vulnerabilidades mais profundas e os seus pontos cegos críticos. O conselho moderno grita para que você se abra. Dizem que a verdadeira coragem é deitar no chão e mostrar a sua barriga, expondo todos os seus traumas de infância, os seus piores medos e aquilo que tem o poder de te destruir. Mas a realidade fria e dura do mundo é completamente diferente. Informação é munição. Quando você entrega os códigos nucleares das suas falhas psicológicas para amigos casuais, parceiras recentes ou colegas de trabalho, você está literalmente armando os seus potenciais adversários. A natureza humana é volátil. Aquela pessoa que hoje te escuta com empatia, amanhã pode estar sentada do outro lado da mesa em um divórcio doloroso ou em uma disputa de negócios. E no calor do ódio, eles usarão as suas próprias confissões íntimas como espadas para cortar onde mais dói. Reconhecer as próprias fraquezas é a marca de um estrategista genial, mas expô-las é a falha fatal do ingênuo. Você deve mapear meticulosamente as suas vulnerabilidades. Sabe que é propenso à raiva se provocado de certa maneira? Sabe que tem um medo oculto de abandono? Sabe que possui compulsões? Estude isso. Conheça as rachaduras na sua armadura melhor do que qualquer inimigo, para que você possa colocar placas de aço duplo sobre elas. O trabalho de consertar os danos internos é seu. Não terceirize a sua cura emocional para a sociedade esperando clemência. O mundo não é o seu terapeuta. A selva não perdoa o animal que manca propositalmente para mostrar que é vulnerável. Use o estoicismo para construir uma fortaleza ao redor da sua mente, de forma que ninguém de fora sequer suspeite onde estão as suas rachaduras. A vulnerabilidade tem o seu lugar, sim, mas é extremamente restrito. Ela pertence ao consultório de um profissional pago para consertar mentes. Ela pertence a um mentor que já provou estar muito acima do desejo mesquinho de te julgar. E pertence, em graus muito cautelosos, àquela parceira rara que passou pelo fogo do tempo e das provações ao seu lado por anos a fio, provando lealdade absoluta. Para o resto do mundo, você apresenta uma muralha lisa, impenetrável e insensível aos ataques externos. Quando você esconde os seus pontos fracos e os trabalha nas sombras, você se torna uma anomalia em uma sociedade de homens frágeis. Você se torna indomável. Essa é a essência do poder real. A armadura invisível do controle estoico garante que ninguém tenha o privilégio de te quebrar.
porque ninguém sabe como a sua mente realmente funciona por trás dos seus olhos frios e calculistas. Chegamos à culminação do nosso entendimento. O silêncio não é ausência de palavras. O silêncio é uma arma de precisão militar. Quando você decide reter informações vitais sobre os seus planos, a sua vida íntima, as suas fraquezas e as suas posses, você corta os fios que o mundo usa para tentar controlar a sua mente. Você eleva o seu status ao de um mestre de si mesmo. Lembre-se, o que você não diz não pode ser usado para crucificá-lo. A verdadeira força masculina repousa naquilo que você é capaz de suportar sozinho, com uma mente inabalável e um olhar focado no infinito. Você sobrevive a tempestades internas, não chorando para o vento, mas se enraizando profundamente na sua própria disciplina estoica. O mundo aplaude o barulho, mas apenas respeita profundamente a força silenciosa. Se este conhecimento atingiu o alvo na sua mente, não saia daqui sem agir. Inscreva-se neste canal agora mesmo para continuar afiando o seu controle emocional e estar sempre à frente da vasta maioria. Deixe um curtir para sinalizar ao algoritmo que você pertence a este nível de compreensão profunda. E, para finalizar com uma provocação tática, responda nos comentários, das 8 coisas que discutimos hoje, qual é a mais difícil para você manter em segredo? A batalha pelo seu domínio pessoal começou. Nos vemos no topo.